E para esse encontro de hoje, né, a gente chamou de A Política como Condição de Documentário, muito em função da trajetória do Eduardo. E como eu tenho dito também, cada encontro respeita um pouco a dinâmica, né, do realizador. Então, o Eduardo ele se prontificou a fazer um texto de introdução ao encontro, respondendo à minha provocação e à minha proposta inicial, né, que seria a política do documentário, no sentido de todo documentário ser político, no sentido de que é sempre um olhar, um recorte, uma perspectiva, é sempre uma escolha, e também no sentido, no caso do Eduardo, temático, já que ele tem, tradicionalmente, um interesse bastante explícito pelos processos políticos brasileiros. Então, a gente começa aqui com essa introdução que o Eduardo fez especialmente para hoje. Como a Ilana disse, ela propôs um tema para esse encontro, que foi a política como condição do documentário. Eu aceitei o convite dela, meio assim sem pensar, um pouco por razões um pouco afetivas, e logo me arrependi, logo em seguida, porque essa, como ela chamou de proposta, provocação, passou a me atormentar. Eu me perguntava assim, o que eu poderia dizer sobre esse assunto que já não tivesse sido dito um pouco assim a exaustão, né? De início eu pensei em deixar de lado certas generalidades habituais que podem ser encontradas em vários textos que tratam da relação entre política e cinema, alguns dos quais eu indiquei numa bibliografia aqui que eu encaminhei para vocês. E como ponto de partida dessa nossa conversa, me lembrei de um debate com o Godard, com o Jean-Luc Godard, do qual participaram nada mais, nada menos do que o Samuel Fuller, o King Vidor, o Roger Corman e o Peter Bogdanovich. Debate esse ocorrido em Los Angeles, em fevereiro de 1968, um ano emblemático, né? Nesse debate, a uma certa altura, alguém do público perguntou: Senhor Godard, o senhor prefere fazer um filme ou elaborar um discurso social? E o Godard respondeu: não vejo nenhuma diferença entre os dois. E possivelmente a mesma pessoa do público perguntou: você quer dizer que tenta mudar o espectador? E o Godard respondeu: sim, nós tentamos mudar o mundo. Não é trivial, me parece, que isso tenha sido dito apenas 3 meses antes do famoso mês de maio de 68. E a julgar pela transcrição, as respostas do Godard não provocaram nenhuma celeuma, né? Nós podemos supor, sem muito risco de erro, que não causaram surpresa. Passados 40 anos desse debate, então, o que terá restado dessa ambição de mudar o espectador e mudar o mundo através do cinema, através dos filmes, né? Esse continua a ser, eu pergunto, o modesto propósito de algum cineasta ou de alguma cinematografia? Eu acho que essa nossa conversa de hoje, de certa maneira, gira em parte em torno dessa questão, ou pelo menos esse seria um dos rumos possíveis dessa conversa. Na verdade, esse projeto de um cinema que fosse um agente transformador já estava em crise quando foi reafirmado pelo Godard em 68, nesse debate ao qual eu acabo de me referir. Crise resultante não apenas de razões conjunturais, por mais decisivas que sejam, no caso do Brasil, o regime militar, por exemplo, não apenas por razões conjunturais, por mais decisivas que sejam, mas principalmente de um certo esgotamento progressivo, a partir dessa década de 60, dos paradigmas que haviam balizado a realização de filmes desde o surgimento do cinema.
uma crise duradoura, sem desfecho conhecido, se é que é uma crise que algum dia se resolverá, né? Podendo haver, ao invés disso, a possibilidade de que uma tensão entre entretenimento e mudança seja inerente à expressão cinematográfica. O próprio Godard continuou a acreditar no poder do cinema, apesar de considerar que a Segunda Guerra Mundial foi um marco do seu fracasso, por ninguém ter filmado os campos de concentração. Diz o Godard. Ninguém queria mostrá-los ou vê-los. Declaração que ele fez no contexto da polêmica sobre o filme Shoah, do Claude Lanzmann, que é um marco do cinema documentário, lançado em 1985. Para o Godard, segundo o seu mais recente biógrafo, o jornalista americano Richard Brody, e eu cito aqui uma citação um pouco longa, aspas, a extraordinária popularidade do cinema teria compelido uma reação mundial contra o Holocausto, se tivesse sido mostrado nos cinemas. O Godard considerou, diz o Richard Brody, ponto pacífico o poder das imagens para conquistar a confiança dos espectadores, fazê-los acreditarem e provocar sua revolta, quer imagens documentais autênticas ou ficcionais que ofereciam um simulacro da realidade irresistível, psicologicamente rico e sutil. Desse fracasso em fazer filmes de ficção sobre os campos de concentração na época em que eles existiam e de encontrar filmagens alemãs dos arquivos dos campos que o Godard acreditava que existiam, resultou, segundo ele, o fim do cinema. Tese que ele expressa na abertura da sua Histórias do Cinema, a série dele sobre as histórias do cinema, lançada também, os primeiros capítulos, no final da década de 1980. Um fracasso ratificado, confirmado, considera o Godard, pela incapacidade do cinema de documentar e prevenir massacres em Sarajevo e Kosovo e outros lugares. Segundo ele, tendo abandonado sua essência documental, teria triunfado o aspecto espetacular do cinema, a grande especialidade de Hollywood. Do triunfo do espetáculo decorreria o esquecimento da política. Tema, como vocês devem se lembrar, de um ciclo de conferências realizado no Brasil há 2 anos atrás. O esquecimento da política, né? Um ciclo organizado pelo Adalto Novaes. Na conferência dela, nesse ciclo, a Marilena Chaui diz que, uma vez esquecida, a política se torna subordinada a procedimentos da sociedade de consumo, reduzindo o cidadão, que é um ser eminentemente político, né, à figura privada do consumidor, um ser essencialmente não político. Né. O Guy Debord, ideólogo de 68, né, indicara, por sua vez, antes disso, o desaparecimento do poder de subversão da arte. Para ele, deixou de existir essa inquietante concepção que dominara durante mais de 200 anos, segundo a qual uma sociedade podia ser criticável e transformável, reformada ou revolucionada.